Perdão e união. A experiência que vou relatar agora foi uma daquelas experiências inesperadas. Eu era um jovem no mundo dos negócios. Minha esposa e eu nos tornamos membros de uma igreja que amávamos. Nós amávamos o pastor e seus sermões. Nós amávamos a comunhão. Nós amávamos o ministério da igreja. Em uma de suas pregações, o meu pastor mencionou que estava disposto a se reunir com os membros da igreja que pudessem comparecer nas manhãs de terça-feira, às 5 horas, para orar pela liderança de Deus na igreja. Ele disse que não estava procurando reunir uma multidão, apenas alguns membros que realmente quisessem firmar um compromisso. Eu agarrei a oportunidade. Aquelas manhãs são memórias das quais tenho saudade até hoje. Mais de 3 décadas depois, orar com homens de Deus, ter comunhão com um pastor que eu amava, ver Deus realmente se mover em nossas vidas, foi então que aconteceu. Certa manhã, começamos o nosso momento de oração sem pronunciar palavras em voz alta. Estávamos conversando com Deus antes de proferirmos nossas orações em voz alta. Mas toda vez que eu tentava orar, minha mente se voltava para a época em que eu cursava o ensino médio. Todas as vezes o rosto daquele professor surgia em minha mente. Era muito estranho, mas eu não conseguia orar. Veja, aquele professor abusou fisicamente de mim. Eu guardei segredo e não contei a ninguém. Eu estava com vergonha, com raiva e não disposto a perdoar. Percebi o que Deus estava fazendo. Para que Deus me usasse como seu instrumento na igreja, eu teria que perdoar o professor. Então contei a situação para os meus irmãos, guerreiros de oração, e pedi a Deus que me perdoasse pelo pecado de não perdoar. Então perdoei o homem que havia me ferido muitos anos antes. O momento foi libertador. Minha vida de oração se abriu novamente e Deus começou a me usar de maneiras inesperadas. Pouco tempo depois, mudei de igreja e deixei meus negócios. Deus me chamou para o ministério vocacional e tudo começou com perdão. Jesus disse isso claramente, porque se perdoardes os homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. A união da igreja não acontecerá se os membros tiverem corações que não perdoam. Muitas vezes os membros ficam irados e magoados por causa de alguma coisa que o outro membro disse ou fez. Alguns membros se aborrecem, ficam chateados com o pastor e com a equipe da liderança por alguma coisa que foi feita, dita ou não feita. Eu amo o modo como Paulo colocou isso em Colossenses 3, 12 e 14, ao falar diretamente aos membros da igreja. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. Todas as igrejas são compostas por membros imperfeitos e pastores imperfeitos. Todos nós cometemos erros. Todos nós iremos pecar. Sim, todos nós somos hipócritas. A união da igreja é dilacerada quando os membros se recusam a perdoar. Quando qualquer um dos membros se torna orgulhoso demais para conceder o perdão. Lembre-se, Cristo nos amou de tal maneira a ponto de morrer na cruz para nos perdoar. E nós devemos perdoar as outras pessoas assim como Ele nos perdoou. Isso é essencial para a união de sua igreja. O segundo compromisso. Nesta parte inicial do livro,
Espero que você perceba que ser membro da igreja é mais do que ter seu nome registrado em uma lista. É diferente das vantagens e dos privilégios que você tem quando é membro de um clube social. Pelo contrário, ser membro da igreja significa sacrificar, dar e perdoar. Este é o segundo dos 6 compromissos propostos nesse livro. Antes de fazer o compromisso, pense cuidadosamente nas palavras que você lerá. Pense com um cuidado especial nas palavras da Bíblia sobre a união da igreja. E ore antes e depois de fazer o compromisso. Busque a força de Deus para ajudá-lo a manter este compromisso. O segundo compromisso: eu sou membro da igreja. Procurarei ser uma fonte de união em minha igreja. Sei que não há pastores perfeitos, funcionários perfeitos ou membros perfeitos na igreja. Mas eu também não sou perfeito. Não serei uma fonte de fofocas ou dissensão. Uma das maiores contribuições que posso dar é fazer tudo o que puder, através do poder de Deus, para ajudar a manter a igreja unida em prol do Evangelho.